Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira. A nossa catequese da liturgia do fim de semana. Esse fim de semana em que celebramos a solenidade de Pentecostes. Celebramos o dom do Espírito Santo. Jesus sopra sobre os seus discípulos o dom do Espírito. Espírito que vai dar aos discípulos condições de comunicar o perdão, a paz, a reconciliação. Fiquem comigo, fiquem conosco. Hoje é dia 29 de maio. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Celebramos nesse fim de semana a solenidade de Pentecostes. Celebramos o dom do Espírito, o Espírito que foi derramado sobre a Igreja, sobre cada um dos discípulos. O Espírito, dom do Pai e do Filho, presente do Pai e do Filho para nós, para a Igreja, para aqueles que se abrem à fé. É esse Espírito que vai dar todo sentido à Igreja. Sem o Espírito, a Igreja é apenas uma associação. Sem o Espírito, a Igreja é apenas um grupo de pessoas reunidos. Sem o Espírito, a doutrina é apenas isso, doutrina, um conjunto de dogmas. Sem o Espírito, a caridade deixa de ser caridade, se transforma em ação social. Sem o Espírito, a catequese vira uma simples propaganda. Sem o Espírito, a Igreja não é Igreja. É o Espírito que vai dar sentido a todas as coisas. É o Espírito que vai transformar a solidariedade em verdadeira caridade. É o Espírito que vai fazer com que a doutrina, a catequese, se transformem de fato em palavras de vida e salvação, instrumentos de vida e salvação. É o Espírito que vai fazer com que essas pessoas que acreditam formem a família, a grande família, a família do Cristo, a Igreja, o corpo místico. É o Espírito que vai fazer com que tenhamos na memória e no coração os gestos e as palavras de Jesus. É o Espírito. É o Espírito que vai dar sentido, corpo e forma a todas as coisas. É o Espírito que vai conduzindo a Igreja pelos tempos, pelos espaços. É o Espírito que vai conduzindo tudo e todos, para que possamos ir ao encontro do Pai, ir ao encontro do Filho. É o Espírito. É o Espírito quem vai fazendo a Igreja, quem vai transformando a Igreja em instrumento de paz,
em instrumento de reconciliação. É o Espírito quem vai transformando a Igreja num pequeno sacramento, um sinal do amor de Deus por toda a humanidade. Iniciando esse programa, com muito carinho, com muita alegria, peçamos o dom do Espírito, que o Espírito renove nossas mentes, nossos corações, nossas atitudes, que o Espírito nos conduza pelos caminhos da graça, que o Espírito nos conduza à graça maior, que é o próprio Cristo Jesus. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Bendize a minha alma ao Senhor, a meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeado entre as montanhas. Dão de beber os animais todos do campo, e os da selva nela matam sua sede. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem os céus ninhos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Em vossas casas as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazei crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Quão
numerosas ao Senhor são vossas obras, e em que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize minha alma ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovar a face da terra. Muito bem, voltamos. Você vai ouvir agora o Evangelho desse fim de semana, o Evangelho de João, capítulo 20. Nesse texto, o dom do Espírito acontece no mesmo dia da ressurreição de Jesus. O Espírito oferecido à Igreja é o Espírito do ressuscitado. Um Espírito que vai dar aos discípulos o poder de comunicar a paz, a reconciliação. Ouçamos com carinho. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Evangelho de João, capítulo 20. Muito bem, queridos. Nós estamos acostumados a ouvir o texto de Atos dos Apóstolos. No texto de Atos, o dom do Espírito acontece 40 dias depois da ressurreição de Jesus. Jesus
sobe ao céu e depois comunica o seu Espírito. No texto de João, que acabamos de ouvir, o tempo é outro. O dom do Espírito se dá no mesmo dia, no mesmo domingo da ressurreição. Dessa forma, o evangelista João nos mostra que o dom do Espírito é de fato o dom do ressuscitado. É o Espírito do ressuscitado quem nos acompanha. É o Espírito do ressuscitado que acompanha a Igreja. É esse Espírito que pode nos conduzir por caminhos de paz e não de violência. É esse Espírito que pode nos conduzir por caminhos de paz e perdão, e não pelos caminhos do ódio, da agressividade. É esse Espírito que vai nos conduzindo e pode nos conduzir pelo caminho da paz, do perdão e da reconciliação. É esse Espírito que pode nos conduzir pelo caminho das bem-aventuranças. É esse Espírito que pode nos conduzir pelo caminho da graça. A Igreja, portanto, deve ser sinal do ressuscitado. A Igreja deve ser um sinal da paz que o ressuscitado oferece, da misericórdia que o ressuscitado oferece, da reconciliação que o ressuscitado nos trouxe. O Cristo veio reconciliar todas as coisas. O Cristo veio reconciliar tudo o que existe com o Pai. E veio reconciliar também a criação inteira. Veio chamar a criação inteira a uma grande reconciliação. O Cristo veio conduzir todas as criaturas, todos os seres, a uma grande reconciliação, a uma grande comunhão de amor e de vida. A Igreja deve ser o sinal de tudo isso. A Igreja deve ser o sinal desse Cristo, desse ressuscitado. A Igreja deve ser o sinal dessa paz, dessa reconciliação. A Igreja deve ser o sinal desse amor e dessa comunhão. Mais do que um sinal, a Igreja deve ser um instrumento. A Igreja deve ajudar as pessoas a viverem um encontro com o ressuscitado. Aí a importância da catequese, de uma catequese mistagógica, de encontros mistagógicos, de um encontro de noivos mistagógico, de uma catequese batismal mistagógica. Os encontros, esses encontros do nosso dia a dia, da nossa pastoral, um atendimento, um aconselhamento que o padre realiza, um atendimento, uma orientação que qualquer agente de pastoral realiza. Todo o nosso serviço, toda a nossa catequese, toda a nossa pastoral deve ajudar as pessoas a viverem o encontro com o ressuscitado. E todo o nosso trabalho pastoral deve ajudar as pessoas a viverem a reconciliação com Deus e com todas as coisas. A Igreja deve ser instrumento desse perdão e dessa reconciliação. Sinal e instrumento, pela força e pela graça do Espírito. Pensa nisso com carinho e a gente volta daqui a pouco. Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.
Muito bem. Você vai ouvir agora o texto da segunda leitura, um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Repara que é o Espírito quem vai agir na igreja. O Espírito vai agir em cada batizado, em cada um que acredita em Jesus. O Espírito vai conduzir a igreja, e é Ele quem vai fazer aflorar na igreja os diversos ministérios. Ouçamos com carinho. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Muito bem. Você ouviu Paulo dizendo à comunidade de Corinto: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Sim, caríssimo, é o Espírito que nos leva a professar a fé. Como conversamos ali no início do programa, sem o Espírito, a memória de Jesus cairia no esquecimento. Sem o Espírito, o nome de Jesus seria apenas um nome entre tantos nomes do passado. Sem o Espírito, Jesus seria apenas um líder, um revolucionário, mas alguém que ficou no passado. Alguém cujo nome, cuja lembrança não faria diferença em nossos dias. É o Espírito. É o Espírito que mantém a memória de Jesus viva em nossos corações. É o Espírito que desperta em nós o desejo de ouvir esse Cristo, acolher a palavra do Cristo. É o Espírito que nos leva a dizer que esse Jesus, de fato, é Filho de Deus, é Verbo divino, Palavra divina que veio ao mundo. É o Espírito. É o Espírito também que vai dar à igreja os diversos dons e carismas. Naquele que acredita, naquele que é batizado, o Espírito vai agindo pouco a pouco, conferindo os diversos dons e ministérios, dando a cada discípulo, dando a cada discípula o talento e a habilidade que deverão ser colocados a serviço do reino. Sim, caríssimo. Olha o que diz o apóstolo Paulo. É o Espírito quem dá origem aos diversos ministérios. É o Espírito que age em tudo e em todos. E ele age em cada um, pelo bem de todos, para o bem de todos. O Espírito confere a cada um de nós um dom, um talento, uma inteligência, para que possamos juntos construir o corpo, a família, a igreja. É o Espírito que vai fazendo de nós o corpo místico de Cristo. É o Espírito que vai fazendo de nós uma única família. Já não existe
diz o apóstolo, já não existe mais judeus e gregos, escravos ou livres. Somos todos uma única família, num único corpo, num único espírito. Brincando contigo, poderíamos dizer, já não importa mais o partido, o seu partido preferido, não importa mais qual é o seu time de futebol preferido, não importa mais qual é o seu político preferido, não importa mais qual é a sua cor, qual é a sua cultura, o seu idioma. O Espírito faz de nós uma única família, um único corpo. Diz Paulo, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Todos nós fomos batizados nesse Espírito para formar a grande família. E essa família, repito, deve ser um sinal e um instrumento da paz, do perdão e da reconciliação. Pensa nisso com carinho. Olha para a tua igreja, para a tua comunidade. Olha para você mesmo, para aqueles que estão ao teu lado, para aqueles que caminham contigo. Você se sente sinal do Espírito? Sinal da paz? Sinal da comunhão? Você sente que está sendo um sinal dessa comunhão, desse perdão, dessa reconciliação? A sua comunidade está sendo esse sinal? Vocês estão sendo instrumentos desse amor, dessa comunhão? Essa é uma pergunta importante, especialmente nesses dias em que vivemos. Pensa nisso com carinho e a gente volta daqui a pouco. Veni Creator, Veni Creator, Veni Creator. Espírito
Muito bem, caríssimos, chegamos ao último bloco desse programa. Diante de tudo que nós ouvimos, mais uma vez eu te pergunto, nós estamos sendo sinais e instrumentos desse amor, dessa comunhão, dessa paz e dessa reconciliação? Se você olhar para o mundo hoje, se você olhar para o nosso país, nós estamos tão divididos. Existem tantas divisões hoje no país, divisões por ordens políticas, econômicas, religiosas. Parece que não nos entendemos mais, parece que não falamos mais a mesma língua. Conseguiram dividir o país por interesses econômicos, políticos, religiosos. Conseguiram dividir o país. O país está dividido. Parece que a própria igreja, às vezes, está muito dividida. Essa divisão certamente
não está de acordo com o propósito do Cristo. Essa divisão certamente não está de acordo com aquilo que pede o Evangelho. Essa briga que no fundo, é uma briga que envolve interesses políticos, econômicos, uma briga que no fundo é uma briga pelo poder, para ver quem é que manda. Essa briga, de fato, ela não acrescenta nada a nós, não acrescenta nada à igreja, não acrescenta nada aos discípulos e discípulas. O próprio Paulo já sabia, onde o Espírito se faz presente, o que existe é paz, é justiça, é perdão, é caridade, é diálogo, é fraternidade, é temperança. Aonde o Espírito não está presente, o que sobra é a mentira, as ambições, a violência, a inveja, as agressões, a concupiscência, os desejos desmedidos. Portanto, caríssimo, no meio dessa desordem em que estamos, no meio desse caos em que atualmente estamos, mais do que nunca precisamos pedir o dom do Espírito. Que o Espírito se faça presente em nossas vidas nesse país, em nossas comunidades, paróquias. Que o Espírito se faça presente, de fato, em cada um de nós. Que o Espírito nos conduza à verdadeira fé, à verdadeira religião, ao verdadeiro compromisso com o Evangelho e com o Reino. Que o Espírito nos conduza à verdadeira unidade, a unidade daqueles que realmente acreditam e seguem o Cristo Jesus. Pelo bem do nosso país, pelo bem da nossa igreja, pelo bem de nossas famílias, de nossa juventude, peçamos sinceramente e humildemente o dom do Espírito. Que o Espírito desperte em nós desejos e ações de paz e reconciliação. Que o Espírito desperte em nós o desejo do diálogo, dos bons e saudáveis diálogos. Que o Espírito desperte em nós o desejo de sabedoria, da verdadeira sabedoria. Que o Espírito desperte em nós o desejo da vida plena, da vida eterna, que só Deus pode oferecer. Vem, Santo Espírito, 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 ilumina o coração com tua luz gloriosa.
Auxiliador, suave consolação, em nossa alma faz habitar a paz. No sofrimento tu és repouso, na provação és força, na tristeza és consolação. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Nos vem fazejar a nós que somos fiéis a Ti. Negra o coração. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Nosso inimigo repeli, dá-nos logo a tua paz. Vem e enche os corações. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Tendo um guia como Tu, evitaremos todo mal. És intercessor, dom de Deus, a fonte viva, fogo, amor, alegria da alma, e reconforta-nos sempre. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Muito bem, chegamos ao final do programa. O Verdade e Vida é uma produção da Rádio Magnífica. Ajudando aqui na técnica, na gravação, na edição, o amigo Mazola. Cuidando do canal do YouTube, o amiguinho Lucas Pessinin. O texto que você ouviu e a seleção das músicas foram por minha conta. Obrigado pelo carinho, pela amizade, pela audiência. Um grande abraço e até o próximo programa. Nós te glorificamos e te louvamos. Nos deste a nobreza do pensar, do querer. Por ti nós fomos